per ringraziarti ogni giorno, anche semplicemente perché apriamo gli occhi al mattino e siamo vivi. Grazie Padre, grazie Signore Dio per tutto quanto stai facendo nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Grazie Padre mio per la tua presenza misericordiosa, Signore. Oh Padre Celeste, del cielo e dell'universo, accogli questo momento questa mia preghiera, Signore, questa mia vocazione a te, Padre mio, che possa giungere a te come profumo suave, visto che sempre diventa parte mia, Padre. Signore, che tu in questa serata, Signore, possa usarci secondo la tua volontà, Signore, che tu possa parlare fortemente ai nostri cuori, alle nostre menti, Padre. Oh Signore mio Dio, usaci, Signore mio Dio, perché noi siamo i tuoi servi, Padre. Usaci secondo la tua volontà, Padre. Nel nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, Signore mio Dio. Entra con provvidenza, Padre, in questo locale, in questa casa tua, Signore. Aiutaci, benedici, non dimentichi di noi, perché noi siamo mancanti senza di te, Padre. Benedice per me in questo momento, Signore, anche la congregazione di Asti, Signore, dove il Pastore Figlio sta per iniziare questo suo culto, il loro culto di loro deve essere a te, in quella congregazione, che tu possa venire grandemente mio fratello, Padre, entrare per me in quella congregazione, Signore. Padre Celeste, era del cielo diverso, benedice veramente le sue famiglie, Signore Dio, tutti quanti noi, benedice per mia, la famiglia del Pastore Fleicio, Signore, in questo momento, famiglia del Pastore Marco, Padre, tutti quanti, Signore, famiglia del Pastore Lucidio, di ogni ministro, di ogni pastore della Chiesa di Torino, Signore, che tu possa benedire grandemente di loro, Signore. Aiutaci, Padre, perché noi non siamo niente senza di te, Signore. Padre Celeste, in questo momento, Signore, che tu possa accompagnare per il mio coloro che stanno per giungere a questa casa, coloro che sono per la via. Aiutali tu, Signore Dio. Liberali per me da ogni male, da ogni pericolo. Togli ogni intralcio del loro cammino, Signore. Nel nome del tuo Figlio amato, Signore Gesù Cristo, Padre mio. Tu che sei un Dio grande, misericordioso e buono, Padre. Accogli per me questa mia supplica, questa mia preghiera, questa mia vocazione in questo momento, Padre. Che possa giungere a te per me con un profumo suave, Signore, di sacrificio e pentimento da parte mia, Padre. Oh Padre Celeste, Re del cielo e dell'universo, oh Padre mio, in questo momento, Signore, vorremmo presentarti, Signore, quelle persone che sono in difficoltà, Padre mio, che sono in difficoltà di salute, che hanno problemi di salute, Padre Celeste. Tu conosci ogni cosa, tu conosci il tuo servo Franco, Padre mio, la tua serva vera, Padre. Oh, Signore Dio, che tu possa prendere cura di loro, Signore Dio. Padre Celeste, presentiamo anche tua figlia Lili, Signore, con quelle ginocchia, Signore Dio, che non vuole andare a posto, Padre. Misericordia, Padre mio, soltanto tu puoi intervenire in quel caso, Signore. Soltanto tu, Padre. Oh, Signore Dio, Padre del cielo, universo, prendi cura per la nostra missionaria Luzia, Signore. Oh, Signore Dio, della nostra sorella Maria Angelica, Padre Celeste. Mio Dio, Padre mio, tu possa prendere cura, non dimentichi di loro. Entra con provvidenza, Padre mio. Aiutali tu, Signore. E anche per la congregazione di Ostia, Signore, di responsabile, Padre. Che tu possa benedire grandemente quella congregazione, Signore. E che noi, Signore, possiamo trovare un locale che sia dato a noi, Signore Dio, dove possiamo dire siamo a casa nostra. Siamo a casa nostra. Oh Padre Celeste, tutto ciò sta nell'ante che Padre mio, tu vedi, sai ogni cosa, e tutto accadrà secondo il tuo tempo stabilito, non secondo il nostro. Il tuo tempo non è uguale al nostro tempo, Padre. Noi vorremmo, Padre mio, che tutte le cose accadessero subito, veloci, immediatamente. Ma il tuo tempo non è così. Il tuo tempo è sì, subito, forse, no, aspetta un momento, no, sarebbe accusando. Quindi per me noi ci rimettiamo alla tua immensa volontà, alla tua immensa misericordia, Signore. Grazie Padre per tutto quello che stai facendo, per me che farai. Grazie per me per la tua immensa misericordia, il tuo immenso amore. Nel nome del tuo Figlio amato, alleluia. Amen. Gloria a Dio.
Aleluia. Meus queridos irmãos, quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos colocar sobre os pés, vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus pela sua bondade, aleluia, por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Logo depois da oração, estaremos louvando a Deus com a nossa missionária Molino, aleluia, nessa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Eu vou chamar, aleluia, o nosso irmão Gabriel, que vai estar orando no início deste culto, e logo depois estamos convidados a louvar a Deus com os hinos da harpa cristã, quem sabe também do nosso hino. Gabriel, aleluia, orando nesta noite, que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês que estão aqui no templo. Vamos orar juntos ao nosso irmão Gabriel. Senhor a todos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por quem trabalhou e está aqui, Senhor. Meu Deus, te damos graças porque mais um dia tivemos vida para poder vir te adorar, Senhor. Deus, enche os nossos corações da tua graça, Senhor. Faz-nos sair daqui mais leve, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós estamos aqui em busca de respostas, Senhor, em busca de Ti. Queremos te encontrar hoje, Pai. Estamos com o coração aberto para te encontrar, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos pelo dia de hoje e pelo dia de vida. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus nessa noite. Aleluia, com os nossos irmãos que vão estar entoando cânticos espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, lotare tutti nella pace del Signore. Nossa harpa cristã número 1, chuvas de graça. Aleluia, louvado seja teu nome. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Telefone contato. Aqui na nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Chuvas constantes, chuva do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plenas paz nos enchido para o reinado de amor. Consolador, dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes,
Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus, Temos aleluia. Precisamos de chuva, veramente. Abbiamo proprio bisogno di pioggia. Aleluia, com esse calor, mas nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Anche con questo caldo siamo qui per lodare e adorare il nome del Signore. Devemos ser como o apóstolo Paulo, E né? dobbiamo essere come l'Apostolo Paolo. Devemos acostumar e ser qualquer coisa que vier, a gente deve estar aqui louvando e glorificando o nome do Ogni Senhor. cosa che possa accadere dobbiamo essere qua a lodare e glorificare il nome del Signore. Os guerreiros se preparam, 212 da nossa harpa cristã. Siamo solo col canto 212, i guerrieri si preparano. Aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A delícia dos inimigos marcha em torno. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis o batalhão de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Pode ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, quando a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje
glória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Nós temos mais um hino ainda para louvar? Possível? Algum hino da harpa? Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Por favor, Raíssa, por favor, colocar um pouco de retorno aqui sobre esse microfone. E nós vamos continuar louvando a Deus com mais um hino. Aleluia. Aleluia. Glória seja Glória a dada. Deus. Vamos provar o... Qual é? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos, nós te bendizemos. Glória a Deus. Nós te adoramos. Estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te louvar. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre as asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu sofrer, no teu viver. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te deles nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará,
no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, quero cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, nós estamos hoje em uma fase de teste para fazer os nossos cultos online. Então, gostaria de convidar a igreja a abrir nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 3. Aleluia, quem ama Jesus, diga amém. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós queremos saudar os nossos irmãos que estão participando do culto online. Aleluia, estamos em fase de teste. Por exemplo, eu já peço mais uma vez para aumentar aqui um pouco o microfone, o retorno não está muito bom. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim ficou muito bom. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Sendo que é o último livro da Bíblia, eu creio que vamos achar bem rápido. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. O 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode dizer amém por essa palavra? Amém, aleluia. O versículo de número 15, a parte A diz assim: Eu sei as tuas obras. Podemos assentar, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Estou feliz de estarmos aqui reunidos como igreja, aleluia, nesses dias orando a Deus. Deus me deu uma direção para trazer para a igreja de Ivrea. Eu gostaria que todos vocês pudessem participar do culto de hoje, culto de estudo bíblico, e saiba que a direção que Deus nos deu para essa noite, aleluia, está vindo para o nosso coração, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, e principalmente a nossa igreja aqui em Ivrea, no Poço Vercelli, número 328. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui para ouvir a sua voz. Pastor Luciano estará nos levando em oração e logo depois estaremos estudando a palavra de Deus. Alleluia. Saluto anche io come Signore. Amém. Oh, preghiamo, chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo tutti insieme. Crediamo in direzione a Dio. Chiediamo che possa darci l'intelligenza per ascoltare correttamente ogni singola parola.
Amém? Oh Padre Celeste, del Signore universo, ti chiediamo, Padre mio, questo momento, Padre mio, perdona per le nostre mancanze, le debolezze, Padre. Siamo qui in questo locale, Padre mio, caldo, Signore, ma sentiamo la tua presenza, Padre mio. Abbiamo bisogno di te, Signore. In questo momento, Padre mio, che tu possa, oh Signore, aprire le nostre menti, Padre mio, che possiamo capire ogni singola parola che tu hai da dirci, Signore Dio. Apri i nostri cuori, Signore Dio. Noi possiamo, Padre mio, ascoltare, Signore, ogni cosa che tu vuoi dirci e farci capire, Padre. Signore, che tu possa togliere dalle nostre menti ogni problema, ogni cosa che non va, ogni cosa che non è da te, ogni cosa che è dal mondo, Padre. E che poi possiamo focalizzarci, possiamo essere concentrati soltanto sulla tua parola, Padre mio. Usa, Signore, il tuo servo, Padre mio, Pastore Clessi, Signore, in questa occasione, Padre mio, che tu possa usarlo grandemente, Padre mio, per parlare ai nostri cuori, nel nome del tuo amato Signore Gesù. Amém. Amém. Aleluia. Podemos assentar, meus irmãos. É com muita alegria. Quero compartilhar com a igreja hoje um estudo bíblico que tem como tema Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Feliz de ver aqui a nossa irmã Eduarda. Aleluia, ali em Torino na sexta-feira. Eduarda era sempre presente nos cultos de estudo bíblico. Aleluia, é bom saber que você também está aqui hoje para receber o estudo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Meus irmãos queridos, o livro de Apocalipse é um dos livros, para alguns, mais difíceis de ser lidos. Também pudera, o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Quando nós começamos a ler Apocalipse, nós começamos a ver figuras que, para entender, nós precisamos de conhecer outros livros da Bíblia, como Ezequiel, livro de Daniel. Por quê, pastor? Porque o livro de Apocalipse, além de falar de símbolos, ele fala de algo que está para acontecer. Então, uma das coisas interessantes, eu gostaria que você pudesse deixar a tua Bíblia aberta. O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, faz algo tremendo no livro de Apocalipse. Por quê? Porque João, aleluia, ele está agora preso em Pátmos simplesmente porque ele estava pregando a palavra de Deus, essa palavra que é verdadeira. Mas mesmo preso em uma ilha, Deus nunca deixou de falar com João. E agora Deus começa a entregar uma revelação a João, uma revelação que era para aquele tempo e também para o nosso tempo de hoje, o tempo vindouro. Estamos vivendo, como vocês sabem, os últimos dias da igreja. E as cartas começam a ser escritas. E você vai ver interessante que são 7 igrejas que Deus direciona 7 cartas. E as cartas, escutem bem, elas eram para a igreja, mas antes dela chegar na igreja, ela passava por quem? Ela passava pelo anjo da igreja. E alguém pergunta, mas quem é o anjo da igreja? No sentido aqui, quando você vai estudar, você vai ver que na escatologia, o anjo da igreja era o líder da igreja. Porque antes de Deus corrigir a igreja, nunca se esqueça disso, Deus vai corrigir o pastor da igreja. Antes de Deus corrigir toda a igreja, Deus chama o anjo da igreja e fala, ei, vem aqui, você tem uma responsabilidade e eu vou te ensinar. E fala para o meu povo que eu conheço as suas obras. Olha que interessante o que está acontecendo. Quando você vai estudar sobre as 7 cartas do Apocalipse, uma das coisas que nós entendemos, que existem igrejas que vão receber muitos elogios da parte de Deus. E assim que elas estão recebendo elogios, Deus também faz crítica a essa igreja. Mas como eu gostaria de falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, a coisa linda que eu vejo aqui é que Deus, ele se apresenta através de Jesus Cristo. No versículo 14, está dizendo assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa carta está sendo assinada não é só por João. João teve a revelação, mas quem deu a revelação para João foi, o texto está dizendo quem é, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? É Jesus. É Jesus que está falando para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Nesse tempo que estamos vivendo,
É um tempo de muitas revelações. É um tempo que pessoas estão vivendo coisas tremendas, mas existem situações que elas são só aparentes. Porque quem conhece a verdade de cada um de nós é aquele que não dorme, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Ele conhece todas as coisas e Deus está dizendo através de João: olha, a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Eu sei que não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Nos dias de hoje, porque essa revelação, quando você vai estudar a igreja de Laodiceia, é próprio a igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja moderna, o que está acontecendo em todo o mundo. Por exemplo, as pessoas já não sabem mais o que é santo e o que é profano. Por exemplo, música gospel, ela passou a ser só mais um estilo musical em todo o mundo. Você pode ver que em algumas rádios do Brasil, a música que era para ser espiritual, aquilo que era para ser adoração a Deus, você escuta ela numa rádio qualquer. As pessoas colocam música profana em uma rádio e logo depois aparece a classificação. Qual é a classificação? Primeiro lugar, está aqui o artista gospel. É a igreja moderna que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia. E hoje nós temos que tomar cuidado com uma coisa, que se chama revelação de homens. Por que, pastor, que eu tenho que tomar cuidado? Porque homem erra, mulher erra, mas Jesus, ele é verdadeiro. Aleluia. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E hoje, sabe como nós precisamos viver? Não com a revelação que te entregaram, não com aquilo que o profeta foi usado para te falar, mas da tua boca precisa sair assim, ó: eis que o verdadeiro, a palavra do Senhor que me dirigiu. Vocês estão de acordo que hoje existem pessoas que, se tiver um culto de revelação, não sei aonde, ele vai estar lá, porque ele está procurando, ele está buscando uma revelação, e se esquecendo que a maior revelação, o único que não erra e que sabe das obras que você pratica, é o Senhor Jesus. E é por isso que o versículo 15 diz: eu conheço as tuas obras. Eu digo para vocês, talvez para aqueles que estão em casa, existem muitas pessoas que estão cantando, que estão pregando, que estão revelando, que estão pastoreando, que se você não tiver discernimento, você vai ter um discernimento errado. Porque o texto aqui está dizendo: vocês podem esconder tudo da polícia. Você pode esconder do teu marido, você pode esconder do pastor, você pode esconder no teu local de trabalho, mas o Senhor nos diz: de mim ninguém se esconde. Aleluia. Os olhos do Senhor estão por todas as partes. Eu não sei se isso te amedronta ou se te deixa tranquilo, mas o Senhor está dizendo para Laodiceia: olha, eu conheço as tuas obras. E o texto vai dizer no versículo 17, que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, muito rica. Mas quando o Senhor vai falar dessa igreja, que para alguns era rica, Deus disse: olha, você é rica, mas eu te digo uma coisa, para mim és uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor dá um conselho para essa igreja: venha, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Olha só que interessante, uma igreja que parecia ser muito rica aos olhos humanos, para os olhos de Deus, era uma igreja miserável. Imagine você, hoje, vê se não tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Hoje o que mais fala ao coração dos jovens,
ao coração também dos adultos, e por que não dizer de toda a humanidade, o sonho dos homens hoje, o sonho das mulheres hoje, em maioria, é ser rico. Vocês estão de acordo aqui? As pessoas querem ter dinheiro, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o dinheiro desta terra não podem comprar coisas espirituais. As coisas espirituais nós conquistamos de graça, nós conquistamos pela graça, nós conquistamos com o joelho no chão, humildade, oração, leitura da palavra. As coisas espirituais não se compram com dinheiro dessa terra. Aleluia. Você vai ver que algo interessante acontece, porque o Senhor nos ensina algo muito interessante. O Senhor nos ensina dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Que isso? É o Senhor que nos diz que existe um Senhor, que é aquele que é adorado nessa casa, e existe um Senhor que não é com S maiúsculo, é um S minúsculo. Esse Senhor se chama Mamon, o Senhor dinheiro, o Senhor das coisas dessa terra. Então agora, o versículo 19. Quem pode ler o versículo 19 de Apocalipse capítulo 3? Aleluia. Essa palavra aqui, ela ainda pode ser pregada, mas algumas pessoas esqueceram dessa palavra, que não querem mais ouvir essa palavra. Mas olha o que Deus, através de João, aleluia, está dizendo para a igreja de Laodiceia. Por favor, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se for zeloso e arrepende-se. Oh, aleluia. Deus está dizendo, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Você já percebeu? Nos dias de hoje, as pessoas não querem mais obedecer. Você pode ver que nos dias de hoje, as pessoas não querem mais se arrepender. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque o pecado é algo que está enraizado, aleluia, na humanidade. Por causa de Adão, o pecado entra na terra e hoje, todos nós temos a inclinação para o pecado. E o que quer dizer a palavra pecado? É quando eu erro o alvo. O alvo nosso de cada dia é louvar e servir ao Senhor. Então, quando eu erro este alvo, quando eu deixo de adorar a Deus com as minhas ações, eu agora começo a pecar. Mas fique tranquilo, o pecado, quando você erra o alvo, é algo que vai acontecer na minha vida e na tua vida. Você vai até o Senhor te perdoa, você entra nessa casa de oração, Deus te dá uma direção, Deus revela através da tua palavra, mas algo que não pode acontecer na minha vida e na tua vida é a iniquidade. Vou explicar para vocês rapidamente o que é iniquidade. Iniquidade é quando você começa a pecar e você está pecando e você não sente mais. Você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Você pode perceber que existem pessoas que antes erravam e qualquer pequeno erro que ele fazia, ele ia para os pés do Senhor. Mas agora, ele acostumou a pecar e o pecado agora virou iniquidade. A iniquidade é quando você começa agora a falar palavrão e não sentir mais. Você não sente nem mais a vontade de pedir perdão a Deus, porque a iniquidade é o resultado do pecado que está acumulado dentro de você. Você vai ver que quando você se batizou, quando você estava no primeiro amor, quando você está vendo uma cena na televisão, até mesmo de uma pornografia, você logo para. O Espírito Santo te dá um toque. Você muda de canal. Você faz algo porque o Espírito Santo está contigo. Já a iniquidade, isso passa a ser normal. E olha o que o Senhor está dizendo. Eu conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia. Eu sei tudo de vocês. Eu conheço tudo e vejo tudo. Eu quero dizer para a igreja que a palavra de Deus nos direciona a algo tremendo. O que ela fala, pastor? A palavra de Deus nos diz
que a porta, ela é estreita. Existem pessoas que estão alargando a porta. Hoje, você não pode mais corrigir ninguém. Hoje, você não pode direcionar as pessoas às palavras, porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra. Mas o versículo 19, que acabamos de ler, diz assim: eu, o Senhor, aleluia, eu, a testemunha fiel e verdadeira, eu, o princípio da criação de Deus, eu, Jesus, repreendo e castigo a todos quanto amo. Então seja, pois, zeloso e arrependa-te. Meus irmãos, existe algo que está acontecendo no nosso meio, e eu quero falar para toda a igreja hoje sobre o que está acontecendo no nosso meio. Mas, como nós estamos no estudo, eu gostaria que um irmão, uma irmã, pudesse ler Mateus, capítulo 12, o versículo de número 25. Hoje eu quero falar para a tua casa, para a tua família, e quero falar também para a nossa família espiritual, que é a nossa igreja. Quem achou, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 25. Com a voz, aleluia, abençoada, leia esse versículo para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está nos dizendo que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E às vezes a gente ouve essa palavra divisão e nós nem mesmo sabemos o que é divisão. A palavra divisão, ela significa ter duas visões. Esse di do latino está para dois, visão é visão. Então, toda casa, eu não estou falando ainda de igreja, eu estou falando de casa, família mesmo. Uma família que tem duas visões, ela está pronto para se dividir. Por quê? Porque Satanás, ele queria dividir o céu e assentar-se no trono, sendo semelhante ao Altíssimo. Eu sei que você conhece essa palavra. E naquela rebelião, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu. No jardim do Éden, você lembra bem, houve uma divisão. Adão pensou que também poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor de não tocar na árvore do bem e do mal. Sabe onde teve uma outra divisão que também é muito conhecida mundialmente? É próprio no mundo árabe. Também teve uma divisão. A briga entre os árabes e judeus, todos nós sabemos, é uma briga entre dois irmãos, filhos do mesmo pai, que é Abraão, descendente de Ismael e Isaac. Eu quero falar também para a tua casa. Nós somos casados, nós temos características diferentes. Eu sou muito diferente da minha esposa, a minha esposa é muito diferente de mim. Em casa nós temos 3 filhos e cada um é diferente do outro. E o que nós precisamos entender? Um dos principais fatores que contribuem para a divisão familiar, escutem bem, estou falando da parte de Deus para a igreja de Ivreia. Um dos principais fatores que contribuem para a divisão familiar, escutem, é a falta de comunicação. Ok? Olha só, estou falando agora de contexto familiar. Uma família, um dos principais fatores que contribuem para a divisão familiar é a falta de comunicação. É quando os membros da família não conseguem expressar suas emoções ou discutir abertamente suas preocupações, mal entendimentos. E é por isso que você precisa, na tua casa, você, por exemplo, Thales e Eduardo, que estão casados, construindo uma família, vocês precisam fazer da mesa de vocês um momento de comunhão. Eu quero e também peço a Deus que possa dar a este casal filhos e que vocês possam pegar este ensinamento de ter momento de mesa, momento de você olhar no olho da tua esposa, nos olhos dos teus filhos, para ter comunicação, ok? Então, onde tem falta de comunicação, vai acontecer também divisão. E você precisa entender que hoje os membros da família estão sendo atacados. E quando nós não nos colocarmos em posição que o Senhor quer, sabe o que pode acontecer? Nesse lugar, cria um forte ambiente
para grandes conflitos. O inimigo das nossas almas, ele conhece muito bem o campo espiritual, ele estuda a tua família e estuda a minha família. Existe um filme que ele é muito conhecido, creio que é um dos filmes que foram mais vistos do mundo. Vocês não devem conhecer porque vocês são todos novos, mas alguém aqui assistiu o filme do Titanic? O filme de Titanic, ele nos traz um ensinamento. Qual é o ensinamento? O Titanic está viajando no oceano, as águas estão do lado de fora, e quando as águas estão do lado de fora, não ataca as coisas que estão dentro. E dentro deste grande navio, existiam algumas classes. A classe dos pobres, as classes dos ricos, e eles estavam divididos. Quem lembra disso? Eram divididos. Mas escutem bem, na frente de um iceberg, quando tem uma divisão, a água, ela entra onde tem rico e onde tem pobre. E o que acontece? Gera morte. Isso é o pecado. Isso é quando nós não vigiamos dentro da nossa casa. Existem momentos que vão ter icebergs, que eles vão chegar para tentar destruir a nossa família. Problemas que são comparados neste contexto à água, sempre vão ter. Mas você não pode deixar que esses problemas entram dentro do teu barco, dividindo a tua família. Como eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu falo agora para um espírito de divisão, que tem tentado invadir famílias, que tem tentado entrar dentro de casas. O nome do Senhor é poderoso e a sua palavra é poderosa para dizer que o Senhor Jesus, aquele que conhece todas as coisas, ele está dizendo para a igreja de Ivreia: famílias precisam ter comunicação. E um tipo de comunicação que toda família precisa ter se chama perdão. Perdão é um tipo de comunicação. Se você ofendeu o teu esposo, pode acontecer um pouco de água que entrou dentro do teu barco. Mas se você não se posicionar e não se humilhar e pedir perdão, eu te digo sinceramente, com muita responsabilidade e temor, tome cuidado, porque isso passa a ser um ataque de Satanás contra a tua casa. Aprendam a pedir perdão. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Alguém pode dizer assim nessa noite: Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a perdoar. Porque toda família precisa aprender a perdoar. De vez em quando lá em casa, Antonella, Gianluca e Isabela, vai ter um momento que eles vão se desencontrar. E eu vejo que a menorzinha ela quer tudo aquilo que os grandes pegam. Às vezes a bola está parada ali há 5 anos. Se o Gianluca pegar aquela bola, a Isabela vai dizer: essa bola é minha. E o Gianluca: mas a bola estava parada aqui, ninguém pegou. Ela: eu quero essa bola. Quem é aí caçula deve saber do que eu estou falando, né? Os caçulas são tremendos. O Buzo é o caçula lá, não é isso? Vamos orar pelo Buzo no final do culto. Aleluia. Então o que acontece? Eu, como pai, preciso intervir e dizer: Isabela, essa bola, papai, eu disse: olha aqui, vamos fazer assim, tem como brincar vocês dois? Porque a bola é minha. A bola é feita para brincar em 2. Você não vai brincar brincando de bola sozinho. Vocês são em 3. Entro com a correção e falo: olha, Isabela, tem como você pedir perdão para o Gianluca? Pai, mas a bola é minha. Tem como você pedir perdão para o Gianluca? Perdão. Isso não é assim não. É perdão e ir brincar. Aí, com muita dificuldade, eles se perdoam, aleluia, e vão brincar. O que é isso? É porque na minha casa, eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o líder da minha casa. Eu preciso preocupar com a minha casa. Existem pessoas que preocupam com as outras famílias, mas eu preciso preocupar com a minha casa. Escutem bem outra coisa. A correção, ela precisa ser feita nos nossos filhos quando eles estão pequenos. E não só com palavras, mas com exemplos. Então, a comunicação, quando ela é ineficaz, ela pode levar a ressentimentos se não forem abordados. Existem situações que você precisa levantar na tua casa, porque aqui no texto de Apocalipse,
Deus está falando com um anjo da igreja, antes de falar para a igreja. E lá na tua casa, Deus vai falar contigo, a autoridade da casa, pai e depois a mãe. E é por isso que nós precisamos corrigir os nossos filhos. Porque o versículo 19 diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então seja, pois, zeloso e arrependa-te. Então, meus irmãos, por outro lado, existem pessoas, quem sabe até no nosso meio, que praticam uma comunicação saudável. Eles são saudáveis na comunicação. Uma coisa, escutem bem, famílias, isso vale para mim também. Famílias, nunca sai de moda a palavra também te amo. A palavra te amo, ela tem um poder tremendo no meio da família. Pastor, mas eu não sou de falar. Mas existem dias que os nossos filhos, o que eles precisam ouvir é uma palavra de amor. Os nossos filhos são bombardeados através da internet, através dessa geração corrompida. E o melhor lugar do teu filho, existem pessoas que vêm a mim e falam assim: pastor, eu vou dar um tempo para a igreja, que a minha filha não quer ir para a igreja. Quantos anos sua filha tem? 3? 3 anos, a filha já entende que ela não quer ir para a igreja. E a mãe está obedecendo a filha. Tem alguma coisa errada com essa geração. Na minha época, eu estava brincando. Eu estou falando minha época, então eu estou ficando velho mesmo. A minha época, minha mãe chegava, eu podia estar brincando, ela falava assim: ei, você, tá brincando, hein? Estou brincando. Vai no mercado agora. Eu não tinha que falar porque, tinha que obedecer. E obedecer é muito melhor do que sacrificar. Hoje, nos dias de hoje, você precisa pedir, explicar por quê e ainda pagar pelo serviço dos nossos filhos. Então nós precisamos ter comunicação. Agora eu queria que alguém, com muito amor, pudesse ler Mateus, no capítulo 12, o versículo de número 25, mais uma vez, porque eu quero falar algo para o teu coração nessa noite. O versículo 25, o que está dizendo aí? Nós já lemos, nós vamos repetir de novo. Mateus, capítulo 12, versículo de número 25. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso con sesso va indurito, e ogni città o casa divisa con se stessa non potrà reggere. Aleluia. A tua casa, ela não pode ficar dividida. Possam ter problemas? Sim, mas dividida nunca. Onde tem espaço para você e não tem para os teus filhos, automaticamente a resposta é: não tem espaço para nós. O que eu digo para vocês é que está virando uma outra moda. Um homem, sacerdote de casa, que está servindo a Deus em uma igreja, e a esposa que é casada está servindo a Deus em outra igreja. Isso é um princípio de uma divisão. A família precisa estar unida. E agora eu quero falar para vocês algo interessante, agora já no contexto familiar da igreja. No curso de novos convertidos, nós estamos estudando a família espiritual que é a igreja. Infelizmente, dentro das igrejas de todo o mundo, existem pessoas dentro da igreja que elas estão na igreja, mas não conhecem a palavra de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, amam a revelação, amam o louvor, amam estar aqui, mas não conhecem a palavra de Deus. Então o que acontece? Deus, escutem bem, Deus, em todos os contextos, Deus odeia toda e qualquer tipo de divisão. Por quê, pastor? Porque os efeitos de uma divisão da igreja, independentemente da causa, ela pode ser devastadoras. Por quê, pastor? Porque a divisão, ela aflige, ela desanima os crentes maduros, ela também ataca os novos crentes, causa estrago na vida de pastores, de famílias e traz reprovação ao nome de Cristo. Por que tudo isso? Porque muitas pessoas, por exemplo, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês.
Vocês já ouviram alguém falar que a igreja é como um hospital? Quem já ouviu falar isso? É verdade? Vocês estão de acordo que a igreja é como um hospital? Vocês estão de acordo? É bíblico isso? Eu vou repetir. Vocês já ouviram falar que a igreja é um hospital. Isso é bíblico? Que a igreja é um hospital? Pode responder, nós estamos no curso de estudo bíblico. Para vocês é bíblico isso? Hã? Vamos lá, a igreja, ela é comparada a um hospital. Por quê? Porque é cheia de pessoas doentes e feridas. Mas quando você vai estudar na Bíblia o que é a igreja é um lugar que Deus está levantando um exército. No exército também tem pessoas que foram feridas por guerras espirituais. Então a divisão, ela é também uma guerra espiritual e muitas pessoas ficam feridas e machucadas. Mas na igreja a doença, comparado aqui que nós estamos estudando, é o pecado. E as feridas são aquelas que nós mesmos cometemos a nós mesmos e uns aos outros por causa do pecado. Um pecado, como eu estava dizendo para vocês, que causa vários problemas dentro da igreja, se chama a mesma coisa da família: falta de perdão. Dentro das igrejas existem pessoas que não conhecem a palavra perdão. Nós sabemos que nenhum cristão é perfeito. Nós sabemos que nenhum pastor, presbítero, diácono é perfeito. Nenhum membro é perfeito. Mas, quando todas essas pessoas imperfeitas se reúnem, nós sabemos que vai ter alguns desentendimentos. Vão ter mágoas, mal-entendidos, sabemos que são inevitáveis. Mas, se as nossas expectativas em relação a outras pessoas são muito altas, a decepção é inevitável e pode causar mais sentimentos de mágoa e ressentimento. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Efésios, o capítulo 4, nós vamos ler 8 versículos, do versículo 25 ao 32. Nós precisamos aprender a perdoar e também a amar. Nossas respostas um ao outro devem ser perdoar uns aos outros com bondade e compaixão. Quem achou? Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Nós estamos falando no dia de hoje que nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor está nos dizendo que Ele conhece as nossas obras e Ele está nos ensinando sobre divisão, sobre a falta de perdão e a falta de amor. Quem achou Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32? Nós vamos fazer assim, um irmão vai ler versículo 25, o outro 26, até chegar ao 32. Por favor, quem vai ler o 25? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente, con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a de por útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça para os que a ouvem. 30. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e escusa 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura, e colera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aí o versículo 25. O versículo 25 está dizendo, essa palavra aqui é para todos aqueles que estão vivendo a nova vida em Cristo. Essa palavra aqui é para a igreja.
Olha o que o versículo 25 está dizendo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. O que mais desmascara um mentiroso? A verdade. Existem mentirosos. Isso, a palavra aqui, irmão, não é para quem está lá fora, é para quem está dentro das igrejas. Existem pessoas que vivem uma mentira. Elas estão vivendo na mentira. Pastor, como assim? Não conhecem a verdade do Evangelho. Você pode ver que hoje, os cultos que mais enchem todas as igrejas do mundo é culto de louvor. Porque os louvores não vão te confrontar. Louvor é para adorar a Deus. Mas os cultos que precisavam estar cheios de pessoas é o culto da palavra, que te confronta aquilo que você é. E o Senhor diz para a igreja de Laodiceia: aquilo que parece, olha, você não é isso, porque eu te conheço, eu conheço as tuas obras. E agora o Senhor está dizendo: olha, deixem a mentira, pode, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode entrar na tua família. O diabo não tem poder de entrar nesta casa. Sabe quem dá o poder a ele? Nós. Quando não perdoamos, quando não amamos, quando não confrontamos aqueles que falam a mentira. No começo do ano, Deus nos deu a direção. Quem lembra qual era a direção? Que é o ano de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra diz para mim, para o pastor Luciano, para quem é os líderes da igreja, escutem bem, a correção que Deus trouxe a mim no começo do ano, e me trouxe para este tempo, antes de Deus corrigir a igreja, escutem bem, Deus corrige o altar, escutem bem isso. Deus sempre vai corrigir o altar. E eu quero dizer para vocês, ninguém engana a Deus. Não tem um ser nessa terra que pode enganar a Deus. Então o texto está dizendo ainda, que no versículo 29, que é um dos ataques que Satanás está usando nos dias de hoje, se chama, escutem bem, língua. Que isso, pastor? Língua. Pastor, língua. A língua, meus irmãos, é um problema. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Existem pessoas que estão usando palavra torpe, e o que é contrário de edificação? Quem sabe? Edificar é construir. Qual que é o contrário de construir? Destruição. E essas pessoas às vezes vivem na mentira, usam palavras torpes para destruição. Fique longe daquelas pessoas que quando você está conversando, sabe o que ela te fala? Mas sim, é tudo igual, não tem problema, vai ser só uma vez, é só um copo, vai ser só uma noite. Faça isso, é palavra do diabo. Sabe por que eu te explico? Vamos abrir a Bíblia. Existem versículos que estão na Bíblia e a gente fala assim, meu Deus, tem isso na Bíblia? Tem. Vamos lá. Jeremias capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 23. E nós vamos entender qual é a causa de muitos problemas nas famílias e também nas igrejas. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que você nunca leu este versículo. Ele fica escondidinho aí, mas quando o Senhor nos direciona, ele aparece. Olha o que diz Jeremias capítulo 13, o versículo 23. Quem for ler, leia com muita alegria, mas sem medo de dizer a verdade, porque essa aqui é a casa da verdade. Quem pode ler, por favor, o versículo 23 de Jeremias 13? Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Neste caso, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal?
Meu Deus, isso aqui é muito forte. Para aqueles que estão em casa, eu vou repetir. Aleluia. O versículo 23 de Jeremias 13 diz assim: porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Explica pra gente, pastor. Eu sou, nesse contexto aí, o etíope. Tem como eu mudar a minha cor? Tem como eu ficar branco? O leopardo, as suas manchas, tem como ele mudar? Isso aqui se chama, na teologia, quando Deus usa um profeta para trazer uma comparação, para trazer um entendimento através de uma parábola. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Poderei vós fazer o bem, se só te ensinaram a fazer o mal dentro da igreja. A palavra é pregada, Deus direciona, passa um tempo, aquela pessoa não muda. Sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo? Se nem eu conseguir, você que não vai conseguir. Porque ensinaram a fazer o mal, desde pequeno, ficou grande, eu tentei ensinar, não quis ouvir, mas agora é impossível. Porque se nem o Espírito Santo consegue convencer o homem e a mulher, não vai ser eu e não vai ser você. Porque para ter mudança, precisa ter arrependimento. Eu preciso querer a mudança. Eu preciso desejar estar na presença do Senhor. Eu preciso querer obedecer à voz do Senhor. Meu irmão, eu posso te pedir algo hoje e você pode escolher em me obedecer ou não. Eu posso pedir para a Thaís agora: Thaís, prepara um café lá para o pastor. E a Thaís pode responder: pastor, eu não estou afim, não quero fazer, não sei fazer, e está tudo de boa, Thaís. Você não é obrigado a obedecer, mas escutem bem, o que Jesus manda, somos obrigados a obedecer. Sou obrigado, senão eu não sou cristão, porque o verdadeiro cristão obedece à palavra. E se você encontrar alguém que não obedece à palavra, eu te digo, não vai ser você que vai convencer essa pessoa. E é por isso que o Senhor nos ensina que mesmo nessas condições, nós nunca, como cristão, nós nunca temos que desanimar, nunca devemos cansar de fazer o bem. Sempre! Ah, mas você é bobo. Assim, não sou bobo. É a palavra que me ensina. Ah, você vai fazer isso de novo? Vou, porque a palavra de Deus me diz que eu nunca posso cansar de fazer o bem. Mas fez o mal para você, falou mal de você, mas eu preciso perdoar e preciso amar. Vamos lá ver se é isso mesmo em Gálatas, no capítulo 6. O versículo é o número 9. Alguém corajoso, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Você nunca pode cansar de fazer o bem, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele nunca cansa de nos abençoar. Por mais que nós não merecemos, o Senhor é bom para conosco. Quem achou, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. O que diz aí? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Aleluia, nunca, igreja de Breia, canse de fazer o bem. Olha só, existem pessoas, vocês já ouviram alguém que fala assim: olha, irmão, o meu negócio é o seguinte, é eu e Deus e acabou. Não é bíblico isso. Eu preciso amar a Deus e amar o próximo. Quem achou aí, por favor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 16. Nós precisamos brilhar diante aos homens. A palavra de Deus que nos ensina assim. Então também saia fora daquelas pessoas que dizem: ah, meu negócio não é com pessoas dessa terra. Não, não. Deus nos criou para viver em sociedade. Nós precisamos ser luz, aleluia, para os homens desta terra. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Por favor. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu.
Olha aí, toda vez que você brilha na frente dos homens, como é que você brilha na frente dos homens? Porque os homens hoje, o mundo hoje está vivendo na escuridão. E quem lembra o que diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo de número 105, um dos versículos mais conhecidos. Lâmpada para os meus pés é a tua... De novo, vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua... Mais uma vez, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que menos a igreja quer ouvir? E o texto está dizendo, eu preciso brilhar. Sabe quando é que você brilha? Quando você pronuncia a palavra. Pastor, é só pronunciar? É só memorizar? Você precisa falar e viver o que você fala. Aleluia, verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nem o pandeiro apanha tanto como nós estamos apanhando hoje. Nós precisamos brilhar diante dos homens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser um exemplo. Você é homem, você precisa ser um exemplo. Você é mulher, você precisa ser um exemplo. Você é adolescente, você precisa ser um exemplo. Você, pastor, você precisa ser um exemplo. Você, músico, você precisa ser um exemplo. Aleluia. Como assim, pastor? Vamos falar de marido. Você precisa ser um exemplo. E o seu exemplo, às vezes, não é o teu pai. Porque o teu pai não foi um exemplo para você. Onde eu vou encontrar esse exemplo, então? Na palavra. A palavra ensina o que um homem tem que ser dentro de casa. Uma mulher, ela precisa ser um exemplo. E para ela ser um exemplo, talvez ela não tenha uma mãe exemplar, ou a mãe que conheceu a palavra. Como é que ela vai ser um exemplo? Conhecendo a palavra de Deus. Ela ensina a mulher a ser um exemplo. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Então, quando você decide caminhar como diz as Escrituras, você não vai precisar nem ensinar os teus filhos a orar. Como assim, pastor? Porque quando você estiver orando, o exemplo arrasta mais do que palavras. Você é adolescente, você precisa ser um exemplo. Como, pastor? É quando você estiver na presença de Deus. Você precisa entender que nesta casa é o lugar que vocês têm determinado para louvar a Deus. Chega alguém, porque hoje nós somos, escutem bem isso, nós às vezes somos chamados de quadrados. Mas eu prefiro ser quadrado e entrar no céu, do que ser redondo e ficar na terra. No momento que você estiver louvando a Deus, no momento que você está ouvindo a palavra, pode corrigir, estou ouvindo a palavra. Alguém te cutuca para tentar tirar, eu estou ouvindo a palavra, a gente brinca depois. Naquele momento você vai ser quadrado. Naquele momento. Mas daqui a pouco, você passa a ser um exemplo. Vamos brincar com fulano? Não, porque ele ama ouvir a palavra. É isso que tem que ser um adolescente. Eu amo ouvir a palavra. Eu amo meus irmãos, eu amo a Deus. Hoje nós vamos fazer uma atividade. Ah, não, mas é no horário do culto, eu tenho um compromisso com o culto. Eu não estou te falando que eu tenho meus momentos de diversão, de férias. Eu estou falando o diabo. Nós acabamos de ler que nós não temos que dar lugar para o diabo. Exceções existem. Mas você começa a perceber o primeiro culto que você falta. Aí você vai fazer um divertimento. O outro segundo culto sempre vai aparecer alguma coisa. Agora são 2 cultos que você não vem a receber a palavra e a louvar a Deus. Daqui a pouco são 3. Daqui a pouco são 5. Daqui a pouco são 10. Daqui a pouco você está perdido. Tudo porque você deu lugar para o diabo. Então, por favor, vamos lá. Uma carta bem conhecida, pequenininha, Tito, capítulo 2, o versículo 7 ao 9. Nós precisamos ser
exemplo. Depois de Timóteo, você vai encontrar aí Tito, aleluia. Na verdade, para vocês que amam ler a Bíblia, está começando a carta do apóstolo Paulo a Tito, é uma carta maravilhosa. Abre aí o capítulo 2 e, por favor, alguém leia do versículo 7 até o versículo de número 9. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Meu Deus, essa palavra é forte. Eu preciso ter uma linguagem saudável. Eu preciso ser irrepreensível. Quantas pessoas, às vezes, dentro das igrejas, não têm uma linguagem sã? São pessoas que você olha e você diz, eu não consigo entender essa pessoa. No momento do culto, essa pessoa revela, fala no nome do Senhor. Aí você precisa lembrar o que diz a palavra. Que nos últimos dias seriam assim. Pessoas que falariam no nome do Senhor, almas iam se converter, mas é o meu maior medo. Eu já falei isso na igreja aqui de Ibré umas 15 vezes. Um dos meus maiores medos, eu falo medo de temor e tremor, é chegar no último dia. Chegar na frente daquele que tudo vê e que tudo conhece e falar para ele, Deus, eu dirigi a igreja de Ibré no teu nome, eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, eu revelei no teu nome, eu fiz tudo no teu nome, e o Senhor dizer assim, você fez no meu nome? Porque o meu nome verdadeiramente é poderoso. E existem pessoas que entenderam isso, que o nome de Jesus é poderoso, e eles pegam isso como uma arma. Você conversa com algumas pessoas, nós somos no curso de estudo bíblico, eu posso ficar bem à vontade. Eu já conversei com pessoas endemoniadas. E quando você conversa com elas, elas falam até no nome de Deus. Mas o que você não vê na vida dessa pessoa? Frutos. Então muitos profetizam no nome do Senhor, mas o Senhor vai dizer, no último dia, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Igreja de Breia, porta larga nunca é o evangelho. Nunca vai sair isso da Bíblia. A porta é... Se vocês não falarem, eu vou pedir de novo para repetir. A porta é estreita. É difícil. Não entra com bagagem. Então, quando você estiver num lugar que te confronta na palavra, agradeça e louva a Deus. Porque vai chegar um dia que não vai mais poder exortar. Se você me exortar, eu saio da igreja. Se você me corrigir, eu abro a minha igreja. Se você falar palavras duras, eu nunca mais vou lá. É melhor a igreja ficar vazia do que ficar cheio de crentes mentirosos que vivem uma mentira e no engano. E o Senhor nos diz nessa noite, seja exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tenha linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Falou mal de você? Pisaram no teu pé? Sabe o que você precisa fazer? Abençoar. Que Deus te abençoe. Porque assim o adversário da nossa alma vai se envergonhar. Irmãos, eu sei que isso não acontece aqui em Breia, mas um outro local que acontece muita divisão, sabe onde é? Vou falar baixinho. No Ministério de Música. Como eu estou corrigindo uma igreja, exortando uma igreja, primeiro Deus me exortou. Vocês imaginam que existem igrejas que elas se dividem, elas param de conversar somente porque o louvor não cantou o hino que o irmão escolheu. Toda vez eu peço um hino, os irmãos não cantam. Você imagina, pessoas não conhecem a palavra. Sabe o que a palavra nos diz? De vivermos em uma só visão.
que é melhor você se humilhar. A Bíblia vai dizer que é melhor você dar honra aos outros. Palavra mais difícil em português, dar honras a outrem. Hoje, existem pessoas, se tivesse aqui algum artista gospel, talvez ele não ficaria na igreja hoje. Porque os nossos instrumentos, para mim, são os melhores. Mas para alguns artistas, eles não cantam em qualquer microfone. Eles não tocam em qualquer instrumento. Existem irmãos hoje que em alguns lugares eles não pregam. E se eles pregar, eles pedem para não tirar foto. Porque se o lugar não tiver 1000 pessoas e não tiver o Instagram da igreja, ele não prega. Ele não faz isso. É os últimos dias da igreja. E o que eu preciso então fazer, pastor? Eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser o mesmo se tiver 1, o mesmo se tiver 10, o mesmo se tiver 100. Eu preciso ter princípios. Eu preciso amar minha esposa se ela está doente. Eu preciso amar minha esposa se ela está bem. Eu preciso amar meu filho se ele está preso. Eu preciso amar meu filho se ele está na minha casa. O amor cobre multidão de pecados. É o amor que faz isso. Infelizmente, quando nós falamos próprio disso aqui, de louvor, em relação à música, estilo de adoração, existem muitas divisões da igreja sobre isso. Mas eu sei que nesta casa, no nome de Jesus, todas as vezes que vocês estiverem aqui para louvar a Deus, nós precisamos que o nosso nome, ele se esconda. Eu não sou o melhor tocador. Eu não sou o melhor cantor. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Deus vivo. Aleluia. Aí, abre aí, por favor, em Tiago, que vocês vão ver quais são os motivos das guerras. Toda divisão, ela é comparada a guerras. Tiago, capítulo 4, do versículo 1, vai nos ensinar de onde vêm todas as guerras. As guerras que vocês veem na televisão, as guerras que você vê entre casais. Por exemplo, existem pessoas que casaram, trocaram alianças, fizeram promessas, e quando teve a guerra do divórcio, sabe o que acontece? Filhos feridos, sentimentos machucados, pessoas que pensam que nunca mais vão ser felizes, sabe, por causa de guerras. E de onde vêm essas guerras? Nós vamos aprender na palavra. Quem achou Tiago capítulo 4, versículo 1? Por favor, até o versículo 8, como nós estamos fazendo, cada um lê um versículo. Vamos lá, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 8, por favor. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi della carne, anche voi armati. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos número 1, não há nenhum problema. Tiago capítulo 4, versículo 1. Onde vêm as Isso. guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Meu Deus. Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para enbanjar-vos em vossos prazeres. 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. 5. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. 6. Vamos? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aos 7. humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, ou a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Meu Deus, olha o versículo 1. De onde vêm as guerras? De onde vêm as divisões? De onde vêm os problemas familiares e também dentro da igreja? Vem dos nossos deleites.
Sabe o que quer dizer deleites? Os nossos sentimentos egoístas. Isso são deleites. Quando eu não quero me humilhar, quando eu tenho que ser o melhor, quando ninguém pode fazer algo, é só eu que faço. Eu sou o melhor. De novo ele, por que não eu? Isso se chama deleites. Mas não podemos confrontar, porque as pessoas, é a Bíblia que nos ensina, não querem ser confrontadas. Então as guerras, divisões, ela começa dentro de nós, está enraizada dentro de nós. Para uma família dar certo, sabe o que precisa? Amor, perdão. E você precisa diminuir. Você não casou para ser feliz. Quem sabia disso aí? Diga amém. Se você não souber. Você não casou para ser feliz. Você casou para ser transformado. Eu digo isso porque eu me casei. E quando eu me casei, graças a Deus, eu já era feliz. E hoje, pastor? Hoje essa felicidade que eu tenho, eu não conquistei no casamento, eu conquistei ela antes. A felicidade de saber que existe um Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E eu bem sei que a felicidade, ela só vem da palma da mão de Deus. Existem pessoas que vivem a alegria momentânea, mas a felicidade plena, ela vem de Deus. Então, quando eu paro e começo a pensar, eu lembro que eu não sou nada. Quem aqui sabe o que é domínio próprio? Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, e se não é o domínio próprio, dentro da nossa casa, às vezes a gente faz loucura. Eu estou falando algo que é só na minha casa que acontece? Se não é o fruto do Espírito, às vezes você olha e fala, onde eu estava com a cabeça, onde eu estava com a mente, quando eu decidi casar. Eu preciso me expor, não é verdade? Eu às vezes. Mas por que eu não falo? Por causa do domínio próprio, e eu sei também que o casamento não é invenção humana. O casamento é Deus que criou. Só mesmo um Deus para criar um casamento. Dois caráteres diferentes. Um alto, outra pequena. Um preto, outra branquinha. Um que recebeu educação do mundo. Uma outra que nasceu dentro da igreja. Estou falando da minha casa. Fui abandonado por meu pai, que eu tinha poucos meses de vida. Cresci dentro de coisas terríveis. Michele Barbosa, crescida dentro da igreja. Eu não estou exaltando a Assembleia de Deus, não é isso, não é isso. Não me leve, nós estamos num contexto de estudo. Mas Michele me disse que com 12 anos, tiveram que carregá-la para casa, porque foi batizada com o Espírito Santo, e eu, 12 anos, eu estava, não vou falar onde. Michele, 12 anos, estava falando em línguas estranhas. Eu com 12 anos, eu não te falo onde eu estava. 14 anos, a Michele me disse que ela não tinha dinheiro para comprar um clarinete. A igreja tinha um clarinete, cada um pegava um pouquinho o clarinete. Eu com 13 anos, o que eu colocava na minha boca não era clarinete. Então você que é pai, você que é mãe, que está crescendo o teu filho na igreja, escuta, vai ter retorno. Hoje os meus filhos, eu tenho aqui, mesma coisa, estou exaltando Deus na vida dessas pessoas. Temos aqui professoras que ensinam os nossos filhos a tocar os instrumentos. Nós temos professores aqui de escola bíblica dominical ensinando os nossos filhos a aprender a palavra. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos diz, tomem cuidado, e eu conheço as suas obras. Nós sabemos, eu termino, que a frequência à igreja é algo vital, mas viver a vida cristã é muito mais do que simplesmente ir à igreja.
Vocês conhecem pessoas que estão sempre na igreja, mas você não vê mudança, é porque está na igreja, mas não está na palavra. O que é pregado aqui, você precisa ter o teu momento de oração, o teu momento de leitura da palavra, o teu devocional. Você precisa ter um momento de louvor a Deus na tua casa, porque senão você não vai conseguir ficar de pé, ou se você ficar de pé, você vai ser só uma estátua dentro da igreja. A igreja está cheia de estátua. E nós precisamos ser totalmente diferente deste mundo. O padrão deste mundo, você sabe, é de autopromoção. Você precisa, hoje, chegar na igreja e levantar a autoestima das pessoas. E não é isso que eu aprendi na palavra. Eu aprendi que a palavra, ela precisa me confrontar. E sabe o que eu e você nós somos? Somos anjos não, hein? Somos pecadores. Eu amo dizer isso, porque é engraçado, mas é a verdade. Quem aqui escova dente? Quem aqui toma banho? Quando você fica sem escovar dente, o cheiro não é muito legal. Num calor desse, se você não passar desodorante, não é muito legal. Existem pessoas que têm um negócio no pé que chama pelé, como é que é? Chulé. Viu como é que as pessoas sabem o nome? Chulé, não é isso? Que é isso? Tudo que cheira mal é porque não teve manutenção. Eu vou abrir uma parêntese. Ou, quando cheira mal, pastor, mas eu passei o desodorante. Talvez não é o desodorante adaptado para o teu corpo. Eu estou falando de coisas espirituais agora. Toda vez que você vê alguém que fala mentira, calúnia, que fala no nome de Deus e você não vê fruto, não tem manutenção espiritual. A manutenção espiritual faz você amar, faz você usar palavras doces. Por mais que a verdade, ela é doce como mel. Então, meus irmãos, eu termino dizendo, vou convidar o Davi para estar louvando a Deus com um hino, que o arrependimento, ele inclui buscar o perdão a todo momento. A igreja tem que ser mais organismo. O que quer dizer organismo? Não organização. Nós somos uma organização. Nós pertencemos, por exemplo, à AD Torino Ivrea Ministério de Madureira. Uma vez no ano, todas essas organizações se encontram em Milão. Organização, mas organismo é uma igreja viva. É uma igreja que vai muito longe da placa. Ela é uma igreja que só Deus conhece. Quem aqui sabe quem vai ser salvo nesta casa? Só Deus. Porque Deus vai tirar uma igreja invisível de dentro de uma igreja. Então, nós somos hoje a igreja de Cristo. E a igreja, quantas cabeças tem a igreja? Uma. E quem é a cabeça da igreja? Jesus. Quando você encontrar uma igreja que tem duas cabeças. Eu lembro que eu assistia, não ri não, Caverna do Dragão. Quem já assistiu Caverna do Dragão? Mira Garcia, eu tenho mais de 20 anos. Davi conhece? Caverna do Dragão. Todo dragão, na época do Caverna, tinha duas cabeças. Toda igreja que tem duas cabeças é Caverna do Dragão. A igreja tem só uma cabeça e o seu nome é Jesus Cristo. Vamos terminar lendo o último versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Em casa ou na igreja, o diabo adora usar as nossas diferenças para erguer muros. E o orgulho é a raiz de toda a desunião. Lá na tua casa, ele vai ver a diferença que você tem da tua esposa tem para você, e daqui a pouco, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é querer erguer muros. Vocês conhecem pessoas que são familiares e não se falam já há muitos anos, e é família.
se ergueram muros, mas o Senhor nos diz que o orgulho é a raiz de toda desunião. Quem pode ler? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, e assim partimos para o momento de uma pausa. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros, no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meu Deus! Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu falo para vocês, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa. Então é uma só cabeça, uma só palavra, uma só visão. E que não haja entre vós divisões. É a Bíblia. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Onde vocês verem um lugar que tem duas cabeças falando, não é o Senhor, não é. É a caverna do dragão. E o dragão, nós sabemos quem é o inimigo das nossas almas. Na tua casa precisa ter uma cabeça. Na igreja precisa ter uma cabeça. Vamos colocar sobre os pés. Quem recebe este estudo nessa noite, diga amém. Amém. Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus. Convido a igreja a colocar sobre os pés. E estaremos agora louvando a Deus por nosso irmão Davi Cavati. Aleluia. Eu vou chamar também a irmã Nerita para orar pelos dizimistas e ofertantes dessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua vida financeira. Deus está nos ensinando nesse tempo a importância, aleluia, daquilo que está escrito na sua palavra. Deus diz para mim e para você, somente eu, conheço as tuas obras. Deus nos abençoe em Cristo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua casa, Pai, para devolver, Pai, o dízimo. Jesus, quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui, que o Senhor abençoe, Senhor, as finanças dessa casa e também as nossas, Jesus. Que aqueles que não tenham trabalho, Senhor, que o Senhor possa dar uma oportunidade de emprego para que eles possam estar aqui, Pai, participando com alegria da devolução do dízimo dessa casa, Jesus. Eu te peço, já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Podemos apertar, meus irmãos? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Palavra maravilhosa, irmãos. É impossível plantar mamão e colher maracujá. Quem planta desobediência, colhe perdição. Por isso nós, como servos de Deus, escolhemos obedecer. Como o pastor falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Amém. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, e mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, e da tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Me ajuda a te obedecer, Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus
passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, e mais que abundante serão que eu viverei tudo que tens pra mim, e da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir, eu obedecer. Me ajuda a te obedecer, Senhor, a seguir os teus mandamentos. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, e mais que abundante serão que eu viverei tudo que tens pra mim. E da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir, eu obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor. Eu quero te obedecer, Senhor. A sua palavra é luz para a nossa vida, Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Coisa boa, Deus que te abençoe os nossos irmãos. Vamos colocar sobre os pés, meus irmãos. Aleluia. Nunca se esqueça, aleluia, aquilo que vence, aleluia, o inimigo das nossas almas é a nossa fé em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele venceu Satanás na palavra. Ame a palavra, estude a palavra, valorize a palavra, porque a palavra de Deus, aleluia, é a maior revelação que o homem pode receber. Que Deus abençoe a igreja. Próximo culto, domingo, culto com a participação dos jovens. Espero todos vocês para juntos louvarmos e adorar a Deus. O culto começa às 10 e eu chego a que horas? 9. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe e dê um bom retorno a todos vocês a casa. Aleluia. Deus, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por este culto, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua palavra. Abençoa os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão viajando, Pai, no Brasil e por todas as partes da Europa. Vá ao encontro dos seus filhos, aqueles que trabalham, Senhor, que estiveram em casa e receberam a tua palavra. Abençoa-os de tal forma, Pai, abundante, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoa as famílias desta casa. Abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual, porque a tua palavra é clara em dizer que o Senhor conhece as nossas obras e ainda diz mais: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos dê um bom retorno, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, per il grande amore di Dio nostro Padre, le dolci consolazioni dell'amico Spirito Santo, sia con tutta la Chiesa dice insieme un'altra volta, amém. Boa noite a todos, bom retorno às vossas casas. Mas, como esses 2 meses, julho e agosto, a gente, à tarde